Já parou para pensar como uma das frases mais famosas de todos os tempos não faz sentido gramatical? Bem, porque aparentemente todos nós a ouvimos errado e continuamos a dizer errado. De acordo com o próprio Neil Armstrong, o que ele disse naquele dia ao pisar na Lua foi: um pequeno passo para um homem, um salto gigante para a humanidade, o que faz muito mais sentido. Às vezes pode haver muitas coisas que parecem estranhas à primeira vista, mas como todos descobrimos, a realidade pode ser mais estranha que a ficção, como os sons do T-Rex em Jurassic Park, que são na verdade tartarugas tendo relações sexuais. E o ego só soa assim por causa da mágica de Hollywood. Na realidade soa mais como... Aqui estão fatos verdadeiros que são completamente inventados. É bastante conhecido que os humanos podem viver com apenas um rim, mas você sabia que também é possível viver sem baço, apêndice, vesícula biliar, amígdalas, 6 costelas e um pulmão? Na verdade, muitas pessoas vivem assim e levam vidas bastante normais. A única coisa que você não pode fazer com apenas um pulmão é participar de exercícios rigorosos ou correr longas distâncias, mas com apenas um pulmão, você poderia correr dos Estados Unidos à Rússia, já que a distância mais curta entre os dois países é apenas de 2,4 milhas. Essa distância é medida da ilha Big Diomede, na Rússia, para a ilha Pequena Diamond, na América. Porque a ilha da América é menor, talvez nunca saibamos, mas você sabe o que é realmente grande, espesso e longo? O pescoço de uma girafa. Considerando o quão massivos esses animais são, é incrível pensar que eles têm o mesmo número de ossos que o pescoço humano, mas em proporções muito maiores. E não é só eles e nós, todos os mamíferos têm o mesmo número de ossos no pescoço. Quando éramos mais jovens, nos ensinaram que há 7 dias em uma semana, 4 semanas em um mês e 52 semanas em um ano. Mas a verdade é que isso está errado. Bem, tecnicamente está correto, mas só funciona aqui na Terra. Em outros planetas, é completamente diferente. Por exemplo, em Vênus, um dia é mais longo que um ano inteiro. Plutão, infelizmente, não conseguiu completar uma órbita completa ao redor do Sol nos 76 anos, desde que foi descoberto em 1930, até ser reclassificado como planeta em 2006. É um pequeno planeta com uma órbita realmente longa. Falando em longos nomes, temos uma colina na Nova Zelândia que tem um nome muito, muito longo. Taumata Wakatangi Hangakoawa Otamatea, Pokaiwe no Akitanatahu. Todos nós enfrentamos rejeições e insultos, mas não devemos deixá-los nos abalar. São apenas lições que todos nós precisamos aprender de uma forma ou de outra. O fundador da Lamborghini, por exemplo, teve que ser rejeitado pela Ferrari antes de ter o desejo de criar sua própria marca. Steve Jobs também foi expulso de sua própria empresa antes de resgatá-la e torná-la um sucesso novamente. O tempo é uma ilusão, e se não estudarmos a história, pode ser bastante chocante perceber que às vezes as coisas não são tão atemporais quanto pensamos. Sabia que enviamos um homem à Lua antes de colocar rodas em malas? E a invenção do iPhone em 2007 está mais próxima da época de Cleópatra do que Cleópatra estava da construção das pirâmides de Gizé. Além disso, a Universidade de Nalanda, na Índia, existia muito antes de Oxford. Apesar de termos estado aqui por pouco tempo, a civilização humana conseguiu alcançar muito. Somos especiais, não é? De fato, compartilhamos 50% do nosso DNA com bananas e moscas da fruta, mostrando que não somos tão exclusivos quanto imaginamos. Por falar em exclusividade, existe uma combinação única em um baralho embaralhado aleatoriamente. A sequência resultante nunca foi vista antes e nunca será vista novamente. Um baralho padrão de 52 cartas tem 52 fatoriais maneiras diferentes de serem arranjadas quando embaralhadas aleatoriamente, o que é um número extremamente grande. Algumas coisas também podem nos surpreender em termos de localização e geografia. A Finlândia e a Coreia do Norte estão separadas por apenas um país, e Nova York está mais próxima do Equador do que de Roma. Além disso, Bangladesh e Paquistão foram separados por um terceiro país, a Índia, que é o 7º maior do mundo. Curiosamente, todos esses países foram considerados um único país em algum momento da história. No final das contas, todos nós cometemos erros e enfrentamos desafios, mas é assim que aprendemos e crescemos. Às vezes, a sorte pode estar do nosso lado, como no caso de Anatoly Bugorsky, que sobreviveu a um acidente com radiação. E embora os fatos possam ser surpreendentes,
É importante apreciar a beleza da civilização humana e o que podemos alcançar em nosso tempo aqui na Terra.